Agora, mas qual a diferença de eu utilizar as frases dos meus livrinhos, né, dentro de uma leitura do baralho cigano, e eu utilizar realmente o conhecimento sobre as cartas? Como é que é? Qual a diferença de um de outro? Então, vamos lá, né? Vamos entender isso. Quando você está começando, você utiliza, algumas pessoas acabam utilizando ali o livrinho para poder fazer as suas leituras, ou até mesmo faz ali um compilado ali dessas pequenas frases, né? Só que, quando você começa dessa forma, a chance de você ficar preso somente a esse pequeno resumo é enorme, gente. É enorme. É uma grande cilada, né? Eu falei para vocês em outro momento e reforço aqui, né? Ai, mas é mais fácil, Tânia, porque eu esqueci o símbolo daquela carta e eu corri no livrinho. Ok. Se você treinar o seu cérebro para fazer isso todas as vezes que te der branco, que você se sentir inseguro com a sua leitura, você vai ficar, de alguma forma, preso às respostas dos livrinhos. Exatamente, olha, a Cássia está falando aqui, os livrinhos são baseados apenas em palavras-chave. Exatamente, é isso mesmo. Né? Então, não é que as palavras-chave, elas não vamos demonizar, comecei a estar falando aqui, né, no início da nossa live, né? Mas elas não podem ser o meio, elas podem ser o princípio. Né? Então, você até pode, né, olhar para a carta e, de alguma forma, se destacar alguma palavra na sua mente. Mas essa palavra, ela não pode ser a única. E ela também não pode ser só isso. Essa palavra-chave, né, os resumos dos livrinhos, eles precisam expandir. Só que quando a gente começa o nosso desenvolvimento de leitura, de conhecimento, né, baseado simplesmente nos livrinhos, gente, olha, pasmem, a gente fica preso por muitos anos nos livrinhos, ok? Porque eles vão trazer resuminho, é bonitinho, é ótimo, né? Eles trazem instruções básicas do que você precisa. Só que isso mata, de alguma forma, a sua compreensão do arquétipo da carta. Vai limitar você a ficar simplesmente numa palavra. A palavra, ela vem na sua mente, mas para você abrir esse livro, não o livrinho, para você abrir o livro da mente, para você abrir o arquétipo, para você entrar na energia do arquétipo, para o arquétipo conversar com você. Então, quando você vê a âncora não é difícil de você olhar e já você imaginar que a âncora faz o quê? Porque está na natureza dela. Ela segura ali um navio, muitas vezes, milhões de vezes maior que ela. E ela segura, ela ancora, ela é uma firmeza, né? Então, só que você está entrando no arquétipo dela, você está entendendo o conceito dela. E aí você vai colocar isso dentro da sua leitura. E aí, lógico que você vai adaptando a cada área cada área que você estiver lendo, né? Relacionamento, saúde, espiritualidade, né? E trabalho, até porque ela também é a carta do trabalho. Então, você vai adaptando aquela leitura de acordo com a realidade que está sendo colocada ali para você, né? Agora, se você ficar preso ao livro, ele vai sempre falar que é uma coisa, vai resumir aquilo, e você vai utilizar aquele resumo ou aquela palavra-chave para tudo. Sem que você consiga adaptá-lo à pergunta que está sendo feita, certo? Então, formação, gente, é muito diferente de informação. Você ter informação, todos nós temos. Então, comecei falando aqui que depois você vai procurar os vídeos pelas hashtags, que são as palavras-chave,
Elas são importantes porque elas localizam aquilo que você quer. Então, elas existem para isso. Mas a palavra-chave não é o vídeo todo. Ou a palavra-chave não é, por exemplo, uma dissertação, quando você procura lá, né, no Google, quando você vai procurar sobre aquele documento que você quer estudar. Então, ela vai trazer pequenas palavras, mas não é o conteúdo inteiro. Mas ele é um meio para você achar aquele conteúdo. Por isso que eu falei para vocês, não vamos demonizar as palavras-chave nem os livrinhos, mas, livrinho não, né, as palavras-chave, mas não podemos ficar presos nela. Ah, mas se eu comecei já pelos livrinhos, como é que eu faço então para sair desse vício, né? Porque às vezes as pessoas ficam viciadas. Algumas pessoas, como é que foi que eu fui descobrindo isso, né, gente? Porque olha só, lá atrás eu fazia as cartinhas, 3 cartinhas para colocar ali na mídia, isso anos atrás, e depois você vai e coloca a resposta, as pessoas escolhem as cartas, depois você coloca a resposta. É uma divulgação muito bacana, eu gosto muito. Mas o que acontece? Quando as pessoas fazem isso, e eu fui observando, colegas, alunos, né? Fui observando as pessoas, elas vão lá no seu material ou nos seus livrinhos e elas buscam ali o resumo para colocar. Tem algum problema? Naquele momento, não. O problema é o depois. Por que eu estou falando isso? Quando você começa os seus atendimentos, você tem várias maneiras de atender. E uma delas é você enviar a resposta para a pessoa, fotografar lá as cartas com a pergunta que a pessoa fez e você envia. Tem algumas pessoas que só trabalham dessa forma, né? É claro que é uma escolha da pessoa. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa ela vai utilizar desse recurso, porque talvez ela ainda não se sinta tão segura, ou 100% segura, ela não domina tanto aí as cartas, né? Porque quando você conhece realmente as cartas, você consegue interpretar, você sabe combinar as cartas, você não fica preso simplesmente às frases dos livrinhos. Você não fica preso somente às frases dos livrinhos, nem às palavras-chave, por mais que você saiba, porque isso é normal, é natural que você vá saber, porque você está estudando aquilo.